A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Irmãos, vamos fazer um vídeo novamente, recapitulando alguns outros vídeos que eu já fiz. E eu já disse, né? Tem alguns vídeos no meu canal, não coloquei todos, de que quando eu pregava as coisas que são pregadas hoje nas supostas igrejas, e eu não tirei, tá? Mas tem alguns pastores ainda aí que acho que eles acham que as pessoas vão viver eternamente sendo enganadas. Então hoje nós vamos fazer um vídeo novamente, porque tem um pastor aqui no YouTube que ele está pregando, já umas 4 pregações que eu ouvi dele, ele quase que repetindo. Quando a guerra em Israel começou, né, que eu acredito que já vai mais para mais de 4 anos, ele disse que era a volta de Jesus. Aí começou a guerra na Ucrânia com a Rússia. É o fim dos tempos. Os Estados Unidos agora invadiu a Venezuela. Aí ele fez uma mensagem dizendo que é a volta de Jesus. Eu não entendo. Eles mesmos se contradizem. Uma hora eles pregam dizendo que Jesus está voltando. Outra hora diz que é a grande tribulação. Outra hora é o fim dos tempos. Se decidam, por favor, gente. Ô, pastor, se decidam em que vocês acham que está acontecendo, gente. Porque na guerra de Israel, né? Não, porque é o fim dos tempos, porque Jesus está às portas. Caramba, e Jesus não voltou. Nem para massacrar os muçulmanos lá, e nem para ajudar Israel. Continua a guerra. Jesus também não voltou na guerra da Ucrânia com a Rússia. E Jesus também não vai voltar porque os Estados Unidos invadiu a Venezuela. Não vai. E também não é o princípio de dor nenhuma. Não é a grande tribulação nenhuma. Decidam o que vocês querem que o povo acredite. Porque cada acontecimento é a volta de Jesus. É a grande tribulação. Ou é a grande tribulação, ou é a volta de Jesus. Vocês não se decidem. Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o fim do mundo. O que a Bíblia fala da grande tribulação. Vamos ver na Bíblia, porque fica uma coisa assim meio que desconexa. Cada hora é uma coisa, irmão. Sabe? Fim dos tempos. Grande tribulação. A igreja vai passar numa grande tribulação. Puxa vida. Que Deus covarde esse, hein? Que Deus covarde. Vocês anulam a graça de Deus e querem que o povo aceite. Tá certo que a grande maioria aceita o que vocês estão dando para eles. De que a igreja vai passar por uma grande tribulação. Se Jesus, aqui na terra, quando ele esteve na forma humana, ele não falou isso nunca. Que a igreja, não. Cristo, ressurreto da cruz, marido, dono, senhor da igreja, vai permitir que a esposa dele seja vilipendiada, massacrada, perseguida? Ah, meus irmãos, quem está perseguindo a esposa de Cristo em uma grande tribulação é os pastores. Os pastores estão
perseguindo a esposa de Cristo. E que eles insistem em dizer que é a noiva do Cordeiro. Que noiva de Cordeiro? Que Cordeiro, rapaz? Acorda aí, homem. Já passou essa fase de noiva. Já passou, pastor. Em vez de você ir pro YouTube pregar que somos a noiva do Cordeiro, prega a verdade. Já passou essa fase aí, meu irmão. Você perdeu o casamento. Se você perdeu o casamento dele com a igreja, então tá na hora de você entrar nas bodas. Porque Cristo já casou com a igreja. Paulo disse aos Efésios: maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Não é mais noivo. O noivo era Jesus. Jesus foi noivo de Israel. Eles não aceitaram o noivado. Mataram ele antes do casamento. Mandaram ele para a cruz antes do casamento. Cristo ressuscitou, já dono, marido, senhor, esposo, soberano da igreja, casado com ela. Eu sou esposa como igreja, filho como homem. Mas vamos lá para a grande tribulação, a volta de Jesus, que nunca volta. Acontece algum catástrofe natural, terremotos. A hora que o Brasil agora está tendo cada furacão, né? Essa semana mesmo, um vento de 180 km por hora. Varreu uma cidadezinha aí do interior de São Paulo, que tinha um toldo. O vento arrancou o toldo como se fosse uma folha de jornal. Aí já vem os grandes homens. É a volta de Jesus. E o povo todo com medo. Eita, que é a grande tribulação. Satanás está furioso. Meu, vocês adoram mais a Satanás do que a Deus. Um Satanás criado pela igreja. Um diabo criado pela própria igreja. Porque no original, daimon, tá? Que não tem nada a ver com demônio, é daimon, que é espírito, tá? E espírito com E minúsculo, porque é o espírito humano. Não é o espírito com E maiúsculo, que é o santo. É o daimon, espírito com E minúsculo, que é o espírito humano, ou daimon kakos, espírito ativado. Tá bom? Mas vamos lá. Em Daniel, vamos começar para entender a grande tribulação, tá? Que nós vamos ler primeiro Daniel, depois nós vamos ver Jesus, tá? Vivendo nos dias de sua carne aqui na terra, mandando o povo ler Daniel. Quem lê o profeta Daniel entenda da grande tribulação. Mas vamos ver. Daniel, capítulo 9, versos 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que há de vir. Do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolação foram decretadas. Amém? Entenda bem. Quando o ungido será morto, haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. A cidade e o lugar santo.
aonde é esta cidade que Daniel se refere e o lugar santo que Daniel se refere. Lhes digo, Jerusalém. O templo em Jerusalém, que era o símbolo máximo da fé cristã da época. O templo em Jerusalém, considerado como a casa de Deus para todos os judeus de toda aquela terra e de todo o mundo antigo, o templo em Jerusalém era o ápice da fé cristã. Então, quando Daniel diz que a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo, tá, do governante que virá, em algumas Bíblias não está governante, na de Jerusalém não está governante, nessa está. Na João Ferreira de Almeida não. Mas eles já tiraram o que está na João Ferreira de Almeida e o que está aqui e já colocaram Satanás, o anticristo, a besta, né? E se a gente for falar de besta, o que tem de besta nesses últimos tempos acreditando. Mas enfim, vamos lá. O governante que virá, o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Amém? Então, Daniel, ele está relatando aqui nessa profecia o que vai acontecer com Cristo e o que vai acontecer após a morte dele, de Jesus. Jesus falou a mesma coisa. Tanto é que ele manda ler o profeta Daniel. Vamos ler Mateus. Mateus 24, 21. Vamos ler. Por quê? Haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Interessante que o pastor, né, ele está pregando de que tudo isso que está acontecendo é o princípio de dor e que logo em seguida virá a grande tribulação para a igreja. Se realmente fôssemos acreditar nesse pastor e em outros que pregam a mesma coisa, como Feliciano, Mala Cheia, Mala Vazia, né? Muitos por aí pregam. As pessoas não param para raciocinar um pouquinho e ver que estes homens estão colocando a pessoa de Jesus na forma humana como um fanfarrão mentiroso. Desculpa, mas é verdade. Essas pessoas, elas estão colocando Jesus aqui na forma humana, quando ele esteve há 2000 anos atrás, lá na Cidade Santa, como mentiroso. Porque Jesus está dizendo aqui, porque haverá. Nós não estamos negando a grande tribulação, e nem Jesus. O que não está correto, o que não está certo, é a tradução da forma que eles lêem, porque eles lêem a Bíblia de uma forma literal. E isto aqui foi literal para os dias de Jesus e dos judeus. Isto não é mais literal para os dias de hoje, para o século 21. Porque nós lemos Daniel. A profecia era para o fim, mas o fim daquela cidade e do lugar santo. Por quê? Olha o que Jesus está dizendo. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, se jamais haverá, porque vai haver uma tribulação. Está escrito aqui, então eu acredito. Mas quando será essa tribulação? Para o século 21? Não. A grande tribulação, essa tribulação da qual nunca houve, desde que Deus havia criado o mundo até a grande tribulação, não havia existido tribulação na terra. E Jesus está dizendo, e nem jamais haverá, não haverá outra, só essa. Que começou com o imperador romano
Nero, no ano 66, tá? No ano 66, começou a grande tribulação para os judeus. Quando a Bíblia fala da besta do Apocalipse e Deus diz, aqui a sabedoria, quem tem entendimento calcule, porque o número da besta é o número de um homem. E nós sabemos que todo o alfabeto hebraico, tá? Ele é composto por números. Cada letra corresponde ao número. E quando se calcula Nero no alfabeto hebraico, dá 666. E no mesmo capítulo de Apocalipse, quando diz que quem não tiver a marca da besta não vende, não compra, é porque Nero mandou editar, tá? Foi feito tipo que uma lei de que quem não tivesse a moeda romana com a esfinge de Nero e quem não se curvasse e adorasse a Nero não podia comprar, não podia vender. Muitos judeus morreram por inanição porque não se curvaram a Nero. Muitos entraram no Coliseu e foram devorados por leões, famintos, tá? E os que se renderam tinham a marca de Nero na mão ou na testa. Coisa de que ele, querendo copiar o que Deus já havia feito com os judeus. Porque se você for ler o Velho Testamento, tem lá em Deuteronômio Deus mandando colocar uma marca na fronte ou na mão direita. Tá certo? E os judeus até hoje eles usam, né? Só que não mais pendurado na fronte ou pendurado na mão. Em cada casa de um judeu, judeu mesmo, tem na porta da sua casa, toda vez que ele entra, ele bate, e toda vez que ele vai sair, ele bate. Bendito é entrares, bendito ao sair. Porque é uma marca que Deus mandou colocar na fronte dos judeus. Na testa ou na fronte, ou aqui, da mão direita. Nero, requerendo adoração e querendo ser igual a Deus, fez a mesma coisa. Então, a grande tribulação que a igreja do século XXI viverá e estará vivendo até em todos acordarem, são os pastores que criam essa grande tribulação. Porque Deus não vai enviar grande tribulação nenhuma. Não vai permitir que a esposa dele sofra nenhum dano. A menos que ele não seja um bom marido. Porque você, como marido, você deixaria alguém fazer mal à tua esposa vendo e não fazer nada? Você deixaria alguém fazer algo com seus filhos e você vendo e não fazendo nada? Por que Deus iria fazer isto? Essa grande tribulação aqui começou no ano 66, por Nero, e terminou no ano 70, com o general Tito, já no comando do exército romano, porque o pai dele, Vespasiano, havia tomado o poder porque Nero havia falecido. Então Vespasiano assume o trono de Roma e permite que seu filho, General Tito, invada a cidade santa, se cumprindo a profecia de Jesus, que não passará esta geração. Então veja bem, irmão, do ano 30, quando Jesus disse isso, ao ano 70, são 40 anos. É o tempo de uma geração. Mas se eu ler a Bíblia literal, eu vou enganar as pessoas, vou fazê-las acreditar no que eu quero e dizer que Deus é um mentiroso, não é um bom marido, não é um bom pai. E aí, que é isso que eles fazem. Porque está escrito, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24. Mateus 24, 3.
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Fim do mundo. O mundo habitado. Quando aconteceu a parousia, ou a parousia, como queira, né? O fim de tudo. Não é para o mundo, globo. Não é, meus irmãos. Porque ele morreu justamente para isso. Para que eu e você hoje, resgatado pelo sangue, não que ele derramou o sangue dele por mim, não. O sangue dele foi derramado para a expiação dos judeus. E com a ressurreição de Cristo, ele juntou dos dois, ele fez um só. Aí agora, ele morre, ressuscita, assume o controle da igreja, e aí agora vai afrouxar, vai deixar um pseudo-demônio vindo do inferno da mente humana, porque é o inferno da mente humana, não de um inferno criado por Deus, porque Deus não criou fogo, lago de fogo para mandar ninguém, porque já no Velho Testamento, vocês que gostam tanto da lei, leia lá Deuteronômio. Nunca ordenei e nem passou pela minha mente lançar alguém no fogo. Isso já no Velho Testamento. E olha que era o Deus do Velho Testamento, que Jesus ainda não havia manifestado em carne na terra, não tinha misericórdia, né? Já lá no Velho Testamento, ele disse: nunca passou pela minha cabeça mandar ninguém pro fogo. Aí agora na nova aliança, no novo pacto, um tudo novo, ele criou um inferno só para mandar quem é rebelde. Meu irmão, acorda, né? Acorda. Por favor, acorda aí, meu. Não tem lógica isso. Mas vamos lá. Mateus 24, 15. Continuamos em Mateus 24. Assim, olhe bem, olha lá. Assim quando vocês, Jesus está falando aqui, vocês, no plural, mas é vocês, nós aqui no Brasil, ou vocês, eles, na geração de Jesus? Hein? Esse vocês aqui, é vocês aí do Brasil, vocês da França, do Paraguai, da Argentina, ou é vocês, esta geração? Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, o lugar santo, onde era o lugar santo para os judeus? Lá no Vale do Paraíba, aonde vão lá adorar aquela imagem. É lá que eles chamam de Aparecida do Norte, mas lá não é norte, lá é Vale do Paraíba. Até isso eles erram na hora de falar. Então o lugar santo é lá. Ou esse lugar santo que falou o profeta Daniel, Jesus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo: quem lê, entenda. Quem ler Daniel, entenda. Por isso que nós começamos em Daniel. Para que vocês entendam que toda profecia é para Israel, a Judéia, Jerusalém, o lugar santo para os judeus, Templo de Salomão, símbolo máximo da fé da época. Vai cair. E caiu no ano 70. Então, olhe, pastor, eu sei que ele vai ver esse vídeo, porque ele vai estar no YouTube. Pastor, olha aí, ó. Para onde é a grande tribulação? Para onde é e para quem foi? Não é que foi. Ano 66, da primeira era. Tá? Do primeiro século da era cristã, ano 66, Imperador Romano Nero, a besta do Apocalipse,
Olha bem, pastor, o 16. Se é o fim do mundo, como o senhor está pregando, que o mundo vai acabar, leia então isso aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte, para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Por quê, pastor? Porque no inverno, em Jerusalém, é o inverno rigoroso. Todos ficam dentro de casa, curtindo as suas lareiras, procurando uma forma de se aquecer, porque o inverno lá é terrível. E por que então no sábado? Porque o sábado para os judeus até hoje é santo, eles não fazem nada, como os adventistas. Não fazem nada no sábado. Então veja que o alerta, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Por quê? Porque, irmão, a história conta que eles arrancavam o feto de dentro da barriga da mãe. De tão cruel que foi o ataque romano a Jerusalém no ano 70. A história conta, Flávio Josefo, está no livro dele, e a história conta que quando os soldados romanos entraram na cidade de Jerusalém e foram invadindo as casas e matando, arrastando, fazendo barbárie, eles entraram em uma casa que uma mãe estava cozinhando a carne do seu próprio filho para comer, porque o cerco a Jerusalém foi tão terrível que faltou comida, faltou água, eles estavam morrendo, muitos morreram de inanição, outros morreram a fio da espada, como foi profetizado. E esta mulher, conta Flávio Josefo no seu livro, e a história também, que até os soldados romanos não acreditaram na cena de uma mãe cozinhando o seu próprio filho para comer. E o outro já estava lá definhando, que era o que ela ia comer quando acabasse a carne do outro. Está na história, irmão. Jesus disse, dia de vingança serão contra esta nação. Ele disse, não passará esta geração. Ele falou isso no ano 30, no ano 40, no ano 70, perdão. Do ano 30 ao ano 40, 70, 40 anos, o tempo que levava uma geração. Ele disse, nessa geração não vai acabar sem que tudo isso aconteça. Aí vem um abençoado dizer que tudo isso vai acontecer com a igreja do século 21, a esposa de Cristo. Vai dormir, rapaz. Vai tomar vergonha na cara e ensinar a verdade pro povo, rapaz. Isso me revolta. Preguei durante tantos anos também isso. Preguei, irmãos. Não tenho medo de falar. Tenho vergonha de ter feito o que fiz. Quando pregava essas coisas na igreja acreditando que era verdade. Mas hoje não. Hoje pode vir qualquer um falar de Bíblia comigo. Mas venha conhecendo a Bíblia. Não venha com fábulas, com mitos. Não venha com legalismo. Não venha com futurista. Porque vai passar vergonha. Porque eu conheço a palavra do meu marido. Como igreja, eu tenho um marido, Deus. Como homem que sou, eu tenho um Senhor. Eu tenho um dono. Não venha. Marcos. Vamos descer um pouquinho aqui. Marcos 10. Marcos 10. 49. Vamos lá. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Eu já disse num outro vídeo, estou lendo novamente essa passagem, para que o que aconteceu com Bartimeu, filho de Timeu, que isso aí, ele não nasceu assim. Roma já havia feito isso com Timeu, pai dele, vazado os olhos dele. E esse milagre que Jesus está fazendo
É o que eu tenho pedido a Deus todos os dias. Abre os olhos, não só os olhos, mas também os olhos do entendimento das pessoas, para que elas vejam a verdadeira palavra do Senhor. Porque o que está acontecendo, irmão, é um absurdo. É um absurdo. Esses ensinamentos, essas mensagens fraudulentas e mentirosas, enganando as pessoas. Claro que elas também gostam de ser enganadas porque elas não aceitam esta verdade. A verdade elas não aceitam. Mas vai chegar uma época em que Deus vai abrir os olhos de todo mundo de uma tal maneira que esses homens eles vão passar vergonha. Vão passar vergonha. Porque o povo vai acordar. Porque o seu esposo não está dormindo. Ele quer que as pessoas acordem. Já que não acorda, ele vai acordar. Mateus. Voltemos aqui em Mateus 24. Mateus 24, 19. Nós já lemos, mas eu quero que você leia, para que você entenda e ponha na sua cabeça. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês, veja, vocês, Jesus está falando para os judeus, porque fizeram uma pergunta para ele. Ele não está dizendo, isso aqui não é global, como o dilúvio. Muitos dizem que foi global. Foi territorial, irmão. Foi territorial o dilúvio. A cobrança de Deus seria territorial, seria a Judéia. Ele não pode cobrar do mundo, porque ele seria desonesto com ele mesmo. Você está entendendo? Então, meus irmãos, acordem, por favor. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. A fuga, por quê? Porque eles teriam que fugir. Sabe quantas? 3 milhões de judeus morreram na mão dos soldados romanos na noite que eles entraram em Jerusalém do ano 70 para se cumprir toda a profecia que Jesus disse. Tá vendo esse templo? Suntuoso, bonito, elegante, mas não tá aí, ó. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ano 30. No ano 70, 40 anos depois do que ele disse, aconteceu. Aí agora, qualquer coisa que acontece no mundo é a volta de Jesus. Quando não é a volta de Jesus, é a grande tribulação. Quando não é a grande tribulação, é o fim dos tempos. Se decidam, pelo amor de Deus. O que vocês querem falar para o povo? 24, 34 de Mateus. Se decidam aí. O que vocês querem falar para o povo? Porque o povo acredita, né? Olhe bem. Se há cobrança, quem lê o profeta Daniel entenda. Eu, Jesus falando, lhe asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Era para aquela geração ou é para a geração vindoura? A grande tribulação, pastor, era para esta geração ou para a geração que havia de vir já comprada pelo sangue dele, remido de todos os pecados? Por quê? Por quê? Eu posso dizer e afirmar categoricamente, eu lhe asseguro, isso é Jesus falando, que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Tá certo?
todas estas coisas. Todas o quê? Leia Mateus 24, do 1, que você vai entender. Guerra, rumores de guerra, perseguição. Foi o que aconteceu, irmão. A grande tribulação começou no ano 66 por Nero e teve o seu ápice no ano 70 com o general Tito. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Olha aqui, vamos ver, vem aqui comigo. Opa! Hã? Aqui. Romanos. Hã? Sabe ler? Sabem ler mesmo? Pastor, você sabe ler, pastor? Por que a gente não pode passar por uma grande tribulação? Por que a noiva não pode, a esposa não pode ser perseguida? A esposa não pode ser filipendiada? A esposa não pode ser maltratada? Porque o marido dela é brabo. O marido dela é poderoso. O marido dela tem todo o poder, está sentado no trono sozinho, não tem ninguém do lado dele. Ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer, com quem quer, porque ele disse isso para mim, como esposa. Como filho, ele disse, eu te amo, eu te perdoo. Como esposa, ele disse, eu te amo, porque desde que você agora é minha esposa, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Eu estou ou não estou em Cristo Jesus? Eu estou. Se alguém quer passar por alguma tribulação, passa por alguma coisa, portanto agora não há condenação para os que estão. Então, se eles vão passar por grande tribulação, é porque eles não estão em Cristo. Não é? Se eles vão passar por uma grande tribulação, vão ter que enfrentar Satanás. Jesus está voltando. Eu já estou em Cristo Jesus, eu não estou em Jesus, estou em Cristo Jesus. Portanto, agora é agora. Paulo estava dizendo isso ao povo, lá em Roma. Se Paulo já dizia isso na igreja do primeiro século, que já não tinha condenação para eles por causa da morte dele, de Cristo, imagina hoje, meu irmão. Portanto, agora não há mais condenação. Para. Vai dormir, pastor. Vai pregar a verdade pro povo, rapaz. Oxe, negócio é esse? Lucas 21. Lucas 21. Vamos lá. Tô terminando já. Não se preocupe não. Mas ele vai chegar até o Senhor. Ó. A grande tribulação é para o século 21, para a igreja aqui do Brasil. É? Dizem que é, mas a Bíblia diz que não. E eu acredito na Bíblia. Acreditei muito tempo no meu ensinamento, no meu conhecimento, no que eu ouvia, no que me ensinaram. Mas hoje não. Então. Não, vamos ler o 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está... Aonde é? Não, peraí. Eu talvez acho que eu estou lendo errado aqui, peraí. Quando virem Brasil rodeado de exército, vocês saberão que é a sua devastação. Ou quando vocês virem Argentina, Alemanha, Noruega, Grã-Bretanha. Não. Deixa eu ver, deixa eu tirar o óculos. Tá, é. Deixa eu ver. Jerusalém. Tô lendo errado. Vai ver que é isso que está acontecendo. Eles estão lendo errado. Né? Eles leem errado. Tá. Ó. E perseverando, que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. O que Daniel disse é o que Jesus está dizendo agora para os seus discípulos, irmãos. Vamos ler o 24? Não, vamos ler tudo, completinho. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Por quê? Se é o fim do mundo, quem sair da cidade de Jerusalém, quem subir para o monte, quem descer do telhado, se é o fim do mundo, esses lugares não vão ser destruídos? Não?
Tá vendo que é a idiotice deles? Mas olha o 22. Olha o 22. Pois esses são os dias de vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este, pastor, este ou estes, não está no plural, está no plural? Este povo cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a gritação, agitação do mar. Amém? Dias de vinganças contra esta nação. Então a grande tribulação só existe na cabeça desses pastores atribulados que estão atribulando a esposa de Cristo, perturbando a noiva de Cristo. Mas não dormita a cobrança de Deus. Deus é justo, ele não é injusto. Ele sabe o que fazer na hora em que fazer. E quando ele fizer, todos verão. Mas a grande tribulação, a volta de Jesus e anticristo na terra, para que mais anticristo? É só você ir nessas igrejas que você vai ver eles. Estão de terno, de gravata, de anel no dedo, de carro importado, de helicóptero, de jatinho, tem iate, tem mansão, tem jet ski e uma conta bancária fora do país. Você quer mais anticristo para quê? Porque anticristo, eles dizem que é o filho de Satã. Então é filho deles, porque a palavra de Deus diz que Satanás, a palavra Satanás, no original, é opositor. Aqueles que se opõem à verdade de Deus. Então eles são Satanás. Demônio, no original, quer dizer daimon, espírito. Tanto bom quanto mal. Eu aqui estou com o meu daimon bom. Mas tem outras pessoas aí fora que agora está com um daimon ativado, com um daimon mal. Aí é demônio das trevas? Não, não é nada que veio de fora e entrou para dentro. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então não é um demônio que veio das trevas fictícia, criada pela Igreja Católica, adotada pela filha evangélica, que é pregado para pôr medo nas pessoas. Porque quando eles não pegam as pessoas no medo, pega na ganância. E quando não pega na ganância, né, eles pegam introduzindo coisas que Deus não falou, não fez, não vai fazer, para que as pessoas fiquem ali, no pânico, sabe? Porque as pessoas têm mais medo de ir para o inferno do que obedecer a Deus. Porque se eu obedeço a Deus, jamais eu iria para o inferno. Mesmo porque, obedecendo a Deus ou não, meus amados e queridos irmãos, vamos todos para o inferno. Me desculpe. Eu sei que muitos que verem meus vídeos falam, esse homem é doido. Sou doido. Mas que todos, ser humano que obedece a Deus e todo ser humano que dizem que não obedecem a Deus, né, que tem outras religiões, que fazem outras coisas, vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque até isso eles mudaram.
Porque no original, Jesus nunca falou inferno. Primeiro, porque não existia essa palavra na época e não existe essa palavra no hebraico. Não existe inferno no hebraico. No hebraico existe Sheol, tá? E no grego, tá? Hades. São as palavras que existem. No original é Hades e Sheol. E a própria Bíblia original de Jerusalém mostra isso. Que ambas, ou Geena ou Geena, que é o Vale dos Filhos de Renom, que é uma analogia que Jesus fez quando ele disse que seriam lançados no lago de fogo. Ele estava se referindo ao Geena, que fica ao sul de Jerusalém, que era o lixão, aonde ali era lançado todo o lixo da cidade, corpos de animais, corpos de seres humanos, tá? E ali o fogo, tá? Era intenso e consumia tudo. E para não ter aquele cheiro horrível, eles lançavam enxofre no lixão, para não ficar aquele mau cheiro. Porque você imagina, 2000 anos atrás, irmão, não tinha a higiene que tem hoje, não tinha... deveria ser uma coisa assim, verdadeiramente dizendo, nojenta, tá? Mas o Geena, era lá que era descarregado todo o lixão da cidade alta e baixa de Jerusalém, tá? Os cadáveres dos seres humanos condenados por Roma era jogado lá. Quem não tinha posse para ser enterrado, como Jesus mesmo, tá? Se Arimateia não tivesse reivindicado o corpo dele, ele ia ser jogado também lá, o corpo dele. Porque era assim que acontecia. Então ele fez uma analogia fazendo referência do sofrimento eterno. Porque ali era jogado pessoas que estavam semi-morto, não estava totalmente morto ainda. Então o gemer, o ranger de dente, o sofrimento era eterno, irmão. Porque você imagina, você jogado, você já está moribundo, quase morto, ser jogado dentro do fogo até você morrer. Você vai gemer, você vai gritar, você sabe? Então foi uma analogia que ele fez. Porque o inferno no original é Sheol ou Hades, que ambos quer dizer a mesma coisa, lugar dos mortos. Então inferno na Bíblia se refere a cemitério, porque na época de Jesus a palavra não era cemitério, era Geena, ou era Sheol ou Hades, que é sepultura, lugar dos mortos. Amém? Então, meus irmãos, espero que você entenda e que eu não preciso fazer um outro vídeo falando de grande tribulação ou de volta de Jesus, porque já deu, né? Já deu. Eu vou começar a colocar no canal do YouTube os vídeos falando da volta de Jesus, do Armagedon, Gog e Magog, tá? Eu vou começar a colocar. Cada dia vai subir um vídeo meu pro YouTube falando sobre isso. Mas as pessoas têm medo de assistir até o final. Então faça isso, por favor. Estude, pesquise, analise e confie em Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente. Mente aberta, coração aberto, Cristo eternamente em nossas vidas.